A gente tem o TED, muito especial, porque é de uma estudante, né? A gente não falou com nenhum estudante ainda aqui na Geduca. Então, a gente vai ver a visão da Júlia Farias sobre a cobertura da imprensa. A Júlia tem 17 anos, trabalha numa startup e vai fazer o Enem esse ano. Em 2018, ela estava numa ETEC e foi selecionada para participar do programa de Bolsa de Jornalismo Acontece na Escola, da Agência Mural, em que estudantes de escolas públicas produzem conteúdo jornalístico sobre temas do cotidiano escolar. E a sua reportagem foi sobre a reforma do ensino médio. Cadê a Júlia? Bem-vinda, Júlia. Boa tarde, gente. Eu estou muito nervosa, então, assim, se eu desmaiar, vocês só ignoram e sei lá. Mas, meu nome é Júlia, eu nasci e moro em Osasco, eu tenho 17 anos e eu trabalho numa startup chamada Quinto Andar de Tecnologia. Eu terminei o ensino médio ano passado, eu não faço faculdade ainda, mas eu terminei ano passado e foi incrível, tipo, eu gostava muito da ETEC. Eu literalmente me senti em casa e o corpo docente de lá era muito bom. E meio que era minha casa mesmo, porque eu ficava 10 horas por dia lá. Eu fiz ensino integral de curso técnico de marketing, integrado ao ensino médio, e eu estou tremendo. No finalzinho do ano passado, acho que em meados de outubro, eu vi o cartaz da Mural falando sobre o Acontece na Escola. Eles estavam pedindo para os estudantes inscreverem histórias de coisas boas que aconteceram na escola deles e que eles gostariam que as pessoas soubessem. E eu nem pensei duas vezes, tipo, eu literalmente cheguei em casa e já comecei a escrever lá no site, porque, primeiro, eu sabia que ia ser a única chance que eu ia ter antes de sair da escola de ter um contato profissional com uma área que eu pensava em seguir na época, que era o jornalismo. Não penso mais. E... Mas vocês são incríveis. E... Ai, gente, é stand-up agora. Mas e aí eu decidi escrever sobre a reforma do ensino médio, porque na época a gente estava falando muito sobre isso na minha escola. Eu literalmente perdi as contas de quantas vezes na sala de aula a gente tipo parava qualquer que fosse o assunto, disciplina, e conversava sobre os prós e contras de tudo isso. Antes de eu começar a falar mais sobre a minha visão na reforma, eu queria dizer que tipo a Mural ela foi um projeto muito importante que eu participei, porque é uma coisa muito rara a gente ver a periferia sendo retratada como um lugar bom, sabe, com coisas boas, com pessoas, gente que nem você, gente que nem a gente. Então achei muito importante. Eu acho que a gente precisa de mais projetos assim. Voltando sobre a reforma, a gente falava muito sobre isso na nossa escola para tentar entender o que estava acontecendo, porque era tudo muito confuso, sabe? E uma coisa que todo mundo concordava, tanto o professor quanto o estudante, é que a gente não foi ouvido e, sendo contra ou a favor da reforma, a gente não se sentiu parte da discussão. E eu lembro que, na época que estava passando as propagandas do governo em relação a isso, eles ainda falavam tem tipo um fórum online onde você pode entrar e discutir sobre, mas isso não é o suficiente, sabe? Com a sugestão de uma mudança tão grande assim, a gente esperava uma mobilização tão grande quanto, a gente esperava ser ouvido. Fora isso, eu também quis falar sobre a reforma porque, paralelo à reportagem, eu estava fazendo alguns outros trabalhos sobre a reforma. Um deles, inclusive, eu entrevistei o César Calegari, sociólogo, que ele tem um escritório aqui pertinho, inclusive. E eu percebi, nessa pesquisa que eu fiz para a reportagem, para os meus trabalhos, que os estudantes eles têm muito o que falar. Tipo, a gente tem muito o que falar mesmo, a gente só não tem com quem falar, a gente não tem representatividade, a gente não se vê na TV, porque parece que nada é feito para a gente. Nenhuma das reportagens é direcionada para a gente, a não ser quando é tipo assuntos que caem no Enem e não se atrase para o Enem, senão você vira meme. Mas tipo, as reportagens na época, elas foram, assim, não vi todas, óbvio, mas eu achei muito superficial e tudo muito confuso, com termos técnicos. Tipo, eu conheço pessoas que nem sabem o que é BNCC, e eu não sabia o que era BNCC até eu começar a pesquisar sobre a BNCC para fazer a reportagem, para fazer meus trabalhos. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa mais velha, na época que eu fiz a reportagem, sobre não falarem com a gente, como isso é absurdo. E essa pessoa falou o seguinte: mas o que adianta falar com o povo? Brasileiro é tudo desinteressado. Cara, isso é
nossa, é uma mentira. Tipo, é muita mentira mesmo. A gente não é ignorante de nascença. A gente é ignorantizado, porque, até onde eu entendo, é conveniente para as autoridades que a gente não tenha conhecimento das coisas, porque assim a gente não questiona. Então, eu acho que a gente tem muito essa mentalidade, às vezes, de que, tipo, que a gente não se interessa pelas coisas, que não precisa conversar com a gente, mas não é assim que funciona. E se a gente tivesse mais incentivo e fosse mais educado em relação a isso, a gente entendeu o quanto a nossa voz é importante, sim. E eu acho que, tipo, quando é uma causa tão importante quanto a educação, a gente não pode esperar as pessoas só terem interesse, sabe? Só, tipo, nascer, assim, do coração delas. Tipo, a gente precisa ir atrás, a gente precisa incentivar. Se for preciso, a gente desenha mesmo. E, tipo, a gente tem que incluir as pessoas, porque só assim a gente vai deixar de ser ignorante em um assunto. Se a gente aprender sobre ele, se a gente conversar sobre ele. Deixa eu virar para cá. Peraí. Eu fiz uma pesquisa com cerca de 33 estudantes, foram 33, de 14 a 24 anos, e eu fiz algumas perguntas sobre se eles consomem conteúdo jornalístico, da educação, enfim. 70% desses 33 estudantes, eles não consomem conteúdo por interesse no assunto, e eles só consomem se eles tropeçam nesse conteúdo. Então, se eles estão rolando lá o feed do Facebook e aparece algum vídeo sobre... É um vídeo curto, porque se for mais de 5 minutos a gente não vê. Ou então, se a gente estiver em casa e, tipo, no intervalo da malhação, passar alguma coisa sobre educação. A gente para e assiste, mas, fora isso, a gente não tem interesse. E é muito assustador isso, porque eu sei que eu sou parte desses 70% que não consome puramente por gostar do conteúdo. Tipo, eu adoro o assunto, educação, mega importante. Mas o conteúdo em si, ele não me chama atenção, não parece que é feito para mim, parece que é feito para meus pais e para vocês mesmo, porque a linguagem é muito complicada e eu não sou jornalista, eu não sou acadêmica, eu não sou nada. Então, não parece que é feito para mim, logo, eu não assisto. Então, eu acho que esses obstáculos, como a linguagem mais robusta e os termos técnicos, dificulta muito quando vocês querem conversar com a gente, quando vocês querem estar transmitindo algum tipo de informação, porque a gente simplesmente não entende. Uma outra pergunta que eu fiz foi qual que é a primeira coisa que eles pensavam quando eles pensavam sobre reportagens sobre educação e estudantes. E as respostas foram, tipo, coisa ruim, lá vem bomba, coisa ruim, Enem, cortes, criança prodígio, atrasados do Enem, coisa ruim, lá vem bomba. Foi isso. Foi isso, tipo, coisa ruim no geral. Então, é assustador a visão negativa que a gente tem da educação. E, tipo, eu sei que é muito importante a gente falar sobre os cortes de verbas e sobre tudo que é ruim, porque a gente precisa falar para a gente conseguir mudar. O primeiro passo para a mudança é você estar consciente do que está acontecendo. Só que a gente também precisa daquelas reportagens que façam a gente ter um pouquinho mais de esperança, sabe? Tipo aqueles vídeos de cachorro sendo resgatado, que você olha e fala, ai, que bonitinho. Dá uma esperança na humanidade, sabe? Então, a gente precisa ver coisas boas também. E, fora isso, que, tipo, Enem é muito importante, obviamente importante. Eu fiquei extremamente ansiosa no meu último ano no ensino médio sobre isso, que a gente pensa muito sobre o vestibular, com certeza, mas a gente passa mais de 10 anos na escola. E nesses 10 anos, mais de 10 anos, não é só Enem que a gente pensa, a gente não estuda só para o vestibular. E a adolescência é um período completamente, tipo, é doido, e a gente se descobre todo dia. Então, não é só isso que acontece com a gente, não é só vestibular, e não tem só coisa ruim na escola, não é só estudante batendo em professora. Tem muitos projetos sociais, eu mesma fiz alguns na minha escola, e eles foram muito importantes para mim. E eu vi outros alunos fazendo também, e isso ajuda muito a formar o caráter, sabe? Então, poxa, olhem para as coisas boas que acontecem na escola. O nome do projeto da Mural, acontece na escola. Não acabou, não batam palma. Tá. Então, as reportagens que eu vejo são o tipo de reportagem que eu sei que os meus pais eles vão me chamar na sala, tipo, Júlia, vem ver isso aqui, é muito importante para você. E aí eu chego lá, é um moleque que passou na Federal de Sergipe com 14 anos para fazer medicina. E eu não sou uma criança prodígio, eu não passei nenhuma federal. Mas eu ainda acho que eu sou importante, sabe? Eu sou importante e, mesmo que eu não tenha me atrasado para o Enem ainda, eu queria ser ouvida. Porque, de verdade, gente, às vezes parece que a gente precisa estar gritando no meio da rua, levando um tiro de borracha na cara, para vocês prestarem atenção na gente. Nossa!
Mas gente, é muito triste, na real. Tipo, a gente não gosta de ocupar para fazer arruaça, a gente não gosta de estar no meio da rua tomando chuva, tomando tiro, tomando... Cara, a gente só quer ser ouvido. Então, se vocês prestassem atenção na gente, nem ia ser necessário tudo isso, sabe? Meus amigos nem iam estar com o olho roxo. E... então é isso, a gente quer ser ouvido, mas a gente precisa entender também a nossa importância nessa discussão, porque quando me convidaram para estar aqui, eu literalmente tipo acordei, eu vi a mensagem e fiquei, mano, o quê? Para quê? Tipo, eu sou estudante, o que eu vou acrescentar lá? Eu não sei de nada. E essa é muito a mentalidade que foi imposta em mim, sabe? Tipo, que você só estuda, que você não possivelmente consegue contribuir para nenhum assunto e você não entende nada profundamente. E aí eu meio que tomei isso como verdade absoluta para mim. Então, tipo, se vocês me convidam para fazer qualquer coisa, eu vou ficar, gente, eu sou inútil, sério. Mas não. Se tem uma pessoa que tem propriedade para falar sobre educação, sou eu. São os estudantes, porque a gente vive isso todo dia, na pele. Então, incluam a gente. Vocês já fazem um trabalho incrível. Eu sei que o jornalismo ele tem esse papel mesmo de denúncia, de conscientização e sensibilização do cidadão, mas eu acho que se vocês pensassem um pouquinho na época que vocês estavam no ensino médio, no ensino fundamental, e recolocassem esses sapatos, sabe, esses sapatos de estudante, acho que vocês conseguiriam conversar melhor com a gente. Então, é isso. Muito obrigada. Que bom que eu não desmaiei.